Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Nós estamos conversando sobre hepatites virais, que hoje é o Dia Mundial contra as hepatites virais. E se você quiser saber alguma coisa sobre isso, você pode enviar sua participação para o nosso WhatsApp, que está aí na sua telinha. Agora nós vamos conversar sobre hepatite C. Qual é a diferença da hepatite C para a hepatite B quando a gente fala do contágio inicialmente? Em relação ao contágio, a maneira de se transmitir a hepatite C é muito semelhante ao vírus B, com algumas diferenças. Então, a via sexual, a transmissão já é bem inferior em relação à B, mas pode ocorrer. A principal forma de transmissão com a C é o compartilhamento de seringas e o uso de materiais, como, por exemplo, países que não têm controle sanitário de material de dentista, de manicure. Então, essa é uma forma importante de transmissão. Mas, como eu falei inicialmente, tanto o B quanto o C se transmite muito semelhantemente ao que ocorre com o HIV. Uma diferença importante da C em relação à B é que a C não tem vacina. E a perspectiva de ter vacina pelos próximos anos não é das maiores. Portanto, a principal estratégia em relação ao C é fazer o diagnóstico. Por quê? Porque, diferentemente da hepatite A e hepatite B, que quando a pessoa adquire o vírus, ela fica com o olho amarelo, na maioria das vezes tem quadro agudo, na hepatite C ela é silenciosa. Então a pessoa adquire o vírus, não apresenta sintomas na maioria das vezes e vai permanecer com esse vírus sem causar sintomas, às vezes por 20, 30 anos. Então ela está convivendo com o vírus e de repente ela começa, se não for diagnosticada no momento oportuno, ela começa a ter sintomas já indicativos de cirrose hepática até. A hepatite C é a principal causa hoje nos Estados Unidos de transplante hepático. E isso é um problema sério porque você tem uma grande população de pessoas, um número expressivo de pessoas com vírus que poderiam estar se beneficiando do tratamento, mas não o fazem porque não sabem que tem o vírus, porque não apresentam sintomas. Em relação a esse contágio, por exemplo, os instrumentos que a gente utiliza na manicure, ou então, sei lá, de repente uma tesourinha para cortar a unha, isso também é característico desse caso, na hepatite C, então também pode provocar o contágio, ou já é outro tipo de hepatite que está ligado a esses instrumentos? A hepatite C pode ser transmitida dessa forma. Então, por isso que é importante você conhecer o local que você faz esse procedimento. Se você não for feito um processo de esterilização adequado, o ideal é que você tenha o seu próprio material e você leve para que seja feito o procedimento. A mesma coisa com manipulação dentária, com instrumental de dentistas. Bom, daí quando a gente fala sobre o tratamento da hepatite C, também é bastante parecida com a hepatite B? Exatamente. Semelhantemente a B, você, na forma crônica, mesmo numa fase que você não tem sintomas, dependendo do resultado dos exames, há um tratamento muito efetivo, até mais efetivo do que em relação à hepatite B, em que a gente consegue taxas de cura acima de 90%. E o Brasil disponibiliza, assim como o tratamento do HIV, gratuitamente essa medicação, que é uma medicação bastante cara. E aí, no caso, por causa dessa medicação ser cara, a forma que se encontrou, de repente, de melhorar isso, já que não existe a vacina, seria liberar ela de graça. Ou para C existe a vacina? Não, para C não existe a vacina. Ela é que não existe a vacina. E a importância do tratamento, da pessoa diagnosticar e tratar, é que, além do benefício individual, ou seja, você vai tratar uma doença que poderia te causar problema no futuro, ao você reduzir e eliminar esse vírus, essa pessoa deixa de transmitir para outras. Então você começa a atuar na cadeia de transmissão. Esse é o mesmo raciocínio do HIV. Além de fazer com que as pessoas fiquem bem, quando você trata a pessoa com HIV, você reduz a quantidade de vírus e essa pessoa passa a transmitir menos. Então tem uma importância individual e coletiva também. Quando a gente traz essa questão do contágio, de contaminar outras pessoas, acho que é importante a gente esclarecer também. Essa contaminação acontece através do sangue. Se um sangue entrar em contato com o outro ou não, tem alguma outra forma de eu contagiar outra pessoa simplesmente através do toque, por exemplo, porque isso é até perigoso quando a gente começa a divulgar, porque
porque as pessoas podem entender errado, né? Tem muita gente que não se aproxima, por exemplo, de uma pessoa que tem câncer ou até de uma pessoa que tem o HIV mesmo e não dá nem as mãos ou então simplesmente não cumprimenta, não dá um beijo na bochecha e tudo mais, porque acredita que o ar já é suficiente para contaminar. No caso da hepatite, esse ar, só o contato mesmo com outra pessoa já é o suficiente ou a gente precisa de um contato mais específico para que esse contágio aconteça? Então, é muito importante abordar isso. As hepatites, elas não são transmitidas pelo ar. E a hepatite B e C, ela só é transmitida ou pela via sexual ou pelo compartilhamento de instrumental, por exemplo, seringas nos usuários de droga. Frequentar o mesmo ambiente, usar o mesmo talher, apertar a mão, dar um beijo, nada disso. Isso não é uma forma de se transmitir esses vírus. Ou seja, uma pessoa que está contaminada não precisa ser isolada do convívio De maneira social alguma. por causa desse contágio, De né? maneira alguma, longe disso. Quanto tempo que demora mais ou menos os tratamentos? É muito variável, isso vai depender. É importante também chamar a atenção disso. Ao se confirmar de que a pessoa tem o vírus, essa pessoa vai ser encaminhada por uma unidade de referência, porque são profissionais treinados para poder fazer uma boa avaliação de qual é o estágio que essa pessoa está, em que nível de progressão a doença está seguindo, para se determinar qual é o melhor tratamento. E para cada pessoa vai ter um esquema de tratamento ideal. Isso é muito variável, isso vai depender de cada pessoa. Crianças também podem ser contaminadas? Já é bem mais raro crianças serem contaminadas pelo vírus B e C. A principal forma de transmissão para o vírus B é quando a mãe tem o vírus, não sabe que tem o vírus e transmite para o feto. Então, isso pode ocorrer. E quando a mãe tem o vírus, se não for detectado e não for feito nada para impedir essa transmissão, essa criança tem uma chance de 80% de nascer e se tornar uma portadora do vírus B. Então, é um exame muito importante no pré-natal, um exame para hepatite B. Porque se for positivo, há o que fazer. Há medicações que podem ser feitas no momento do nascimento. E essa criança vai ser também vacinada no momento do nascimento. E com isso a gente reduz drasticamente a transmissão do vírus da mãe para o feto. De quanto por cento mais ou menos que a gente está falando de possibilidade de morte em relação a essas doenças? Então, tanto o vírus B quanto o vírus C, a maior preocupação é a evolução para a cirrose e até câncer de fígado. Então, dependendo do estágio da cirrose, o tratamento é transplante. Você tem que trocar o fígado, porque o fígado não funciona mais. Então, daí a importância de se detectar, se diagnosticar antes desse estágio. Porque é muito melhor você tratar com medicamento do que um transplante, porque as complicações do transplante também não são poucas. E aí, quando você chega num estágio em que se instala um câncer hepático, já com metástases, já com outros órgãos acometidos, fica muito difícil tratar esse paciente. Isso é interessante também, porque às vezes quando a gente fala sobre cirrose, quando a gente ouve sobre cirrose, a gente pensa automaticamente em bebida alcoólica. E aí não entende como que uma pessoa, por exemplo, que não bebe, ou uma pessoa que não tem tanto contato com álcool assim, chegou ao processo chegou à fase de cirrose, né? Chegou a esse nível da doença e aí você fica, caramba, mas por que cirrose? Na realidade, poderia ter um quadro de hepatite lá na frente que a pessoa não descobriu e aí ele se desenvolveu até que se tornasse esse quadro. Exatamente. Então, o termo cirrose, ele denota alterações no tecido hepático de fibrose e que o álcool não é a única causa. Então, atualmente, a hepatite C no mundo ela é uma causa mais importante de cirrose do que o próprio álcool. Então, você, ao saber que alguém tem um diagnóstico de cirrose, não significa que aquilo ali tenha causado pelo uso excessivo de álcool. Os vírus das hepatites B e C são causas importantes de cirrose. Nós temos mais uma participação, é do Ilmar. Ele diz que ele é doador de sangue e disse que eles fazem todos esses exames lá no Hemoan quando a doação acontece. Isso é importante também, né? A pessoa que está contaminada, a pessoa que está com essa doença ainda em tratamento ou descobriu recentemente, ainda não começou a tratar, enfim, tem o vírus. Pode doar sangue? Não.
Quem tem vírus de hepatite não pode doar sangue. E uma coisa importante é, ninguém deve doar sangue para fazer exame. Ah, eu vou doar porque vão fazer exames no meu sangue, eu vou ficar sabendo. Não. Se você quer saber se tem um vírus da hepatite, você vai na unidade de saúde para fazer o exame da hepatite. Doar sangue é para quem sabidamente é saudável e apresenta as condições ideais para doar sangue. A hepatite C hoje é um grande problema porque esse vírus foi descoberto em 1989 apenas. Então, como é um vírus transmitido pelo sangue também, pessoas que receberam transfusão sanguínea de 1990 para trás e nunca fizeram exame de hepatite C, é obrigatório fazer, porque ela pode, naquela época, ter recebido um sangue contaminado pela hepatite C. Atualmente não, todos os bancos de sangue, já há mais de 20 anos, testam sistematicamente todos os vírus das hepatites que são transmitidos pelo sangue. E a nossa próxima pergunta: bom dia, estilo de vida, amo esse programa, na verdade só assisto o Amazonsat, que bom, manda pra gente aí também uma foto sua, de repente, assistindo ao Estilo de Vida ou a outra programação do Amazonsat que a gente vai adorar compartilhar na nossa fanpage. Doutor, existem remédios caseiros para combater a hepatite? É o Moisés Silva. Essa é uma muito boa pergunta, Moisés. Não se recomenda, em hipótese alguma, o uso de medicações caseiras para tratar a hepatite. Isso porque existem chás até que podem piorar a hepatite. Então, nada deve ser feito sem orientação médica. E hepatite é uma coisa interessante que todo mundo tem alguma receita caseira, alguma dica. Siga a orientação do seu médico, porque algumas medicações podem até piorar o seu quadro de hepatite. Então é importante a gente ficar ligado aí nessas receitinhas que não tem, digamos que, variação médica, né? Exatamente. Não se recomenda hipótese alguma. Quando a gente fala na mãe que está amamentando, por exemplo, e que descobriu um quadro de hepatite, existe algum tipo de possibilidade de problema para a criança? Ou então ela vai ter que interromper a época de amamentação? Ou isso não tem relação nenhuma, o leite dela não é contaminado? Como que acontece todo esse processo da maternidade? Como eu falei anteriormente, é muito importante toda mãe, toda grávida, fazer o pré-natal. E a partir dos exames que são feitos no pré-natal, você vai dar a tranquilidade para recomendar toda a assistência que o recém-nascido precisa, incluído aí a amamentação. Se o diagnóstico for feito após o nascimento, é que o pré-natal falhou. Porque, eventualmente, a pessoa pode ter uma hepatite aguda. E aí vai depender do tipo de hepatite, das condições de cada caso para recomendar ou não a amamentação. Mas, para o caso das hepatites crônicas, esse diagnóstico, esse exame tem que ser feito durante o pré-natal. Porque, como eu falei, para a hepatite B, existe como evitar que a mãe transmita para a criança. E isso é uma coisa extremamente importante. E aí, na realidade, o importante é que essa doença seja combatida antes da criança nascer mesmo, né? Esse diagnóstico tem que ser feito no pré-natal. Muito obrigada por todas as suas informações. Obrigada por trazer todo esse esclarecimento para a gente. Que bom que a gente pode informar as pessoas, principalmente dessas doenças que parecem comuns, né? Porque a gente ouve sobre hepatite sempre, ou então sempre, enfim, provavelmente alguém já ouviu em alguma etapa da vida sobre hepatite, mas a gente não tem noção de que a doença pode ser tão perigosa mesmo e pode levar, inclusive, a outros quadros que a gente não imagina. Foi um prazer. Muito bom dia. Para você que está em casa, continua com a gente vai para o intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Nós ainda temos muito mais coisas hoje no Estilo de Vida e nós ainda estamos esperando por você. O intervalo é bem rapidinho, não precisa sair daí. Se você quiser continuar enviando sua participação, nosso número está sempre na telinha. A gente volta já.